Na sala de espera, ele parecia invisível. Um homem magro, de roupas gastas e sapatos que já haviam percorrido muito chão. As mãos calejadas descansavam sobre o colo e o olhar, sereno demais para quem aguardava atendimento, parecia observar mais do que sentir dor. Ninguém se aproximava. Alguns pacientes cochichavam, talvez imaginando que fosse apenas mais um idoso cansado, aguardando a vez. A equipe, sobrecarregada, seguia priorizando casos que pareciam mais urgentes. Mas algo nele chamava atenção. Não havia medo, apenas um silêncio profundo e quase desconfortável. A cada minuto, eu me perguntava por que ele ainda estava ali, sem ser chamado. Foi nesse instante, em meio ao caos do plantão, que senti que aquela presença guardava uma história muito maior do que qualquer um ali podia imaginar. Uma história que mudaria a forma como todos nós enxergávamos quem entra por aquelas portas. Era uma tarde comum no hospital. O pronto-socorro fervilhava com o vai e vem frenético de enfermeiros, técnicos, pacientes e familiares. Os corredores ressoavam com murmúrios, alarmes e passos apressados. O relógio parecia correr mais rápido, como se o tempo tivesse pressa para decidir quem viveria e quem esperaria. No meio desse cenário de urgência, ele estava ali, sentado numa cadeira simples encostada na parede da sala de espera. O Sr. Antônio não parecia chamar atenção. Roupas simples, uma camisa já um pouco amarrotada, calça surrada e sapatos gastos. Sua pele era marcada pelo tempo, o rosto sulcado por linhas que contavam histórias que nenhum prontuário jamais registraria. Ele mal falava, quase não se mexia. Apenas observava silenciosamente o movimento à sua volta, com um olhar que misturava cansaço e serenidade. Suas mãos, grossas e calejadas, repousavam firmes sobre as coxas. Parecia esperar, não apenas pelo atendimento, mas talvez por algo que ele mesmo não sabia explicar. Na triagem, sua queixa era vaga, dores no peito e um mal-estar difuso. Nada, aos olhos, da equipe que sugerisse uma emergência imediata. E assim, ele ficou ali, esperando. Enquanto isso, os outros pacientes, aqueles que reclamavam alto ou que tinham sintomas mais evidentes, recebiam prioridade. Eu, médico de plantão, comecei a notar que algo não se encaixava naquele quadro. Não era só a aparência humilde ou o silêncio dele. Era a forma como ele acompanhava cada movimento, cada atendimento, com um olhar que parecia mais atento do que o de muitos profissionais à sua volta. Fui até a equipe e perguntei por que ele ainda não havia sido chamado. As respostas foram: ele está estável, parece só cansaço, tem casos mais urgentes. Mas a sensação de que estávamos subestimando algo crescia em mim. Resolvi falar diretamente com ele. Quando me aproximei, ele me recebeu com um sorriso calmo e uma voz tranquila. Não quero atrapalhar, disse ele. Sei que aqui a prioridade é para quem está pior. Foi então que percebi que aquela calma escondia uma fortaleza silenciosa. E naquele instante, não sabia ainda que aquele senhor não era apenas mais um paciente, mas alguém cuja história mudaria completamente nossa perspectiva sobre julgamentos e prioridades dentro do hospital. Enquanto conversava com o Sr. Antônio, percebi que sua fala era cuidadosa, quase diplomática, como se ele não quisesse causar problemas ou chamar atenção para si. Disse que sentia dores no peito, mas que não queria atrapalhar o atendimento, que sabia que a fila estava longa e cheia de casos graves. Essa atitude parecia, à primeira vista, uma demonstração de humildade ou resignação. No entanto, algo em seu olhar me incomodava. Uma inquietude sutil, um desconforto que não condizia com a serenidade das palavras. Decidi realizar uma avaliação mais detalhada. Coloquei o monitor cardíaco, fiz perguntas precisas, tentei medir sua pressão e saturação. Ele colaborava, mas não demonstrava ansiedade. Parecia mais preocupado em não incomodar
do que com sua própria saúde. Enquanto aguardávamos o resultado do eletrocardiograma, a equipe seguia atendendo pacientes mais chamativos, mais barulhentos. E ele continuava ali, esperando, silencioso. Foi então que, em um momento de distração, ouvi uma frase que me fez congelar. Você parece estar usando um protocolo novo para dor torácica, não é? No meu tempo, as coisas eram diferentes. Virei-me rapidamente e olhei para ele com surpresa. Um paciente com aparência tão humilde e quieta, falando com tanto conhecimento técnico? Aquilo foi um choque. Ele sorriu com um ar de leveza e explicou. Eu fui médico por mais de 40 anos. Passei a vida inteira atendendo pessoas que, assim como eu, não tinham muito além da vontade de viver. A revelação causou um silêncio momentâneo na sala. Aquele homem, que ninguém tinha pressa em atender, que parecia esperar resignado, não era um paciente comum. Era alguém que carregava um peso e uma sabedoria acumulada por décadas. Naquele instante, percebi que a primeira mentira não era dele, era nossa. Nossa ilusão de que sua aparência humilde e seu silêncio significavam ausência de urgência. Nossa cegueira diante do fato de que, às vezes, o paciente mais sério é aquele que menos reclama. E com isso, a rotina do plantão começou a mudar. Não mais apenas protocolos e sintomas óbvios, mas um olhar mais atento, mais humano. Após descobrir que o Sr. Antônio era um médico aposentado, houve um momento em que todos nós, na equipe, sentimos um alívio quase automático. Afinal, a presença dele ali, em silêncio, agora carregava um significado diferente. Parecia que, com aquele reconhecimento, teríamos um certo controle sobre a situação. Afinal, um homem com tanta experiência sabia muito bem o que estava sentindo. E a ausência de pânico parecia sinalizar que a gravidade não era extrema. Levei-o para um leito, ordenei os exames necessários e senti que estávamos avançando bem. Antônio colaborava, respondia às perguntas com calma e, em certos momentos, até demonstrava interesse pelos procedimentos, comentando discretamente sobre a evolução da medicina. Foi então que ele fez um comentário que marcou o plantão. Hoje sou o paciente. Deixo que vocês cuidem de mim. Era uma frase simples, mas carregada de uma aceitação silenciosa e uma entrega que contrastava com sua história de quem, por décadas, foi quem cuidava. Naquele momento, tivemos a ilusão de que tudo estava sob controle, que o protocolo aplicado seria suficiente, que o quadro estava estabilizado e que, em breve, ele estaria bem. A sensação de que o pior havia passado trouxe uma calma temporária para a equipe. Porém, essa sensação seria apenas temporária. A tensão ainda estava longe de acabar. Apesar de tudo parecer estar dentro dos parâmetros esperados, o monitor começou a registrar alterações sutis, quase imperceptíveis, que indicavam que o problema era mais complexo. Mas por um instante, nos agarramos à esperança de que a experiência dele e a tranquilidade da situação fossem sinais de que o pior havia ficado para trás. Essa falsa vitória serviu para nos mostrar que no hospital a linha entre o controle e o caos é tênue e que, por mais que a técnica e a experiência nos guiem, o inesperado pode sempre surgir. Pouco depois daquilo, o quadro do Sr. Antônio começou a mostrar sinais de instabilidade que não podíamos mais ignorar. A calma que antes parecia tão sólida deu lugar a uma tensão crescente que tomou conta de toda a equipe. O monitor cardíaco mostrou variações irregulares no ritmo e a pressão dele oscilava de forma preocupante. Aquele paciente silencioso, que até então tinha se mostrado tão tranquilo, começou a deixar claro que o problema era mais grave do que supunhamos. Foi um momento delicado. A sensação de que havíamos subestimado a gravidade da situação crescia. Cada decisão agora pesava como uma responsabilidade enorme sobre nossos ombros.
Tentamos novas medicações, ajustamos a oxigenoterapia, intensificamos a monitorização. A equipe médica se mobilizou e o ritmo no hospital acelerou ainda mais. Aquele plantão, que já estava intenso, parecia atingir um ápice de tensão. Enquanto isso, Antônio mantinha a serenidade, mas seus olhos denunciavam a dor e o esforço interno. Entre os momentos de silêncio, ele compartilhou histórias do passado, relatos de casos complexos que já enfrentou, reforçando o quanto entendia o que estava acontecendo. Porém, mesmo com sua experiência, ele era agora o paciente. E os minutos pareciam pesar como horas. A sensação era que estávamos numa corrida contra o tempo, tentando evitar o pior, enquanto lutávamos contra a própria imprevisibilidade da medicina. O erro, a subestimação inicial do quadro, começava a aparecer como um fantasma presente, lembrando a todos que, em hospital, nada pode ser dado como certo. A escalada da tensão não era só clínica, mas também emocional. Entre o medo, a esperança e a responsabilidade, cada um da equipe sentia o peso daquele momento. Após momentos de intensa observação e cuidados, exames começaram a revelar a verdadeira dimensão do problema do Sr. Antônio. O eletrocardiograma mostrou sinais claros de um infarto em evolução, algo que, infelizmente, tinha passado despercebido na triagem inicial. A gravidade do quadro era evidente e a equipe médica se mobilizou rapidamente para iniciar o protocolo completo de atendimento. Apesar do diagnóstico preocupante, a resposta dele ao tratamento inicial foi surpreendentemente positiva. A coragem e a serenidade que demonstrava durante todo o processo refletiam não só sua experiência como médico, mas também a força interior que vinha de anos dedicados a salvar vidas. Durante os momentos de estabilização, Antônio começou a compartilhar mais sobre sua trajetória. Contou como, em sua carreira, sempre atendia pacientes simples, muitos em condições precárias, sem nunca cobrar nada quando percebia que eles não tinham recursos. Falou também dos desafios enfrentados em regiões rurais, onde o acesso à medicina era limitado e a solidariedade era a única forma de garantir o cuidado. Essas histórias impactaram profundamente a equipe. O homem, que até pouco tempo era visto apenas como um paciente qualquer, passou a ser reconhecido como um símbolo de dedicação e humanidade. Aquela revelação mudou o clima do plantão, reforçando a importância de olhar para cada paciente como um ser complexo, com uma história que vai muito além do que se vê na ficha médica. A descoberta do infarto trouxe não só a urgência clínica, mas também uma lição de humildade para todos nós. Um lembrete de que, mesmo na correria e na pressão do hospital, a empatia e a atenção plena podem fazer toda a diferença. Após a confirmação do infarto, o plantão tomou um ritmo frenético. Todos os esforços foram direcionados para estabilizar o Sr. Antônio, que permanecia sereno, mas agora visivelmente fragilizado. Cada procedimento era executado com precisão, mas também com um peso silencioso no coração de cada membro da equipe, não apenas pelo estado crítico do paciente, mas pela consciência de que, por um instante, falhamos em enxergá-lo em sua totalidade. Enquanto a equipe realizava o cateterismo, Antônio permaneceu calmo, quase aceitando seu papel temporário como paciente, sem jamais perder a dignidade que carregava como médico aposentado. Em meio aos ruídos dos monitores e equipamentos, ele me falou, com voz firme e tranquila: "Você não precisa se culpar por nada. Já estive do outro lado. Sei como a rotina pode cegar, como o tempo aperta e a pressão cresce. O importante é que agora estamos aqui e isso basta." Suas palavras foram um bálsamo para a equipe, trazendo uma espécie de reconciliação entre o erro inicial e a luta conjunta que se seguiu.
Após horas tensas, o procedimento foi um sucesso. Antônio foi transferido para a UTI com quadro estável e a equipe respirou aliviada. Mas o que ficou não foi apenas a vitória clínica, e sim a lição humana gravada em nossos corações. A história daquele senhor humilde que por décadas salvou vidas e agora teve sua própria vida salva, nos ensinou sobre o valor do olhar atento, da empatia e do respeito a cada ser humano que passa pelo hospital, independentemente de sua aparência ou silêncio. Essa história nos desafia a olhar além das aparências e a reconhecer que cada paciente carrega uma vida inteira dentro de si. Histórias, dores, vitórias e sabedorias que nem sempre são visíveis à primeira vista. O Sr. Antônio nos mostrou que, na pressa e no caos do hospital, é fácil cair na armadilha de julgamentos superficiais, mas que a verdadeira medicina vai muito além de protocolos e exames. Ela reside na empatia, no respeito e na escuta atenta. Quantas vezes deixamos de enxergar o que realmente importa porque somos guiados apenas por rotinas e pressa? Quantas vidas passam por nossas mãos esperando que alguém note sua verdadeira urgência, mesmo que ela venha silenciosa, escondida atrás de uma aparência humilde ou do silêncio? Hoje, mais do que nunca, é fundamental que médicos, enfermeiros, equipes de saúde e todos que lidam com o próximo cultivem um olhar humano que não se limite ao que está escrito em um prontuário, mas que perceba a essência de quem está ali. E você? Quando foi a última vez que realmente viu alguém, sem pressa, sem preconceito, com a atenção que toda vida merece? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos que inspiram e transformam. Compartilhe com alguém que precisa refletir sobre a importância da empatia na saúde e na vida. Juntos, podemos construir um mundo onde ninguém seja invisível.